Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje é dia 16 de novembro de 2024, um sábado, pós-feriadão, feriado onde se comemora a proclamação da República. Eu, particularmente, acredito que não tenha nada a se comemorar nesse feriado, até porque a República sempre foi um verdadeiro atraso. Um verdadeiro atraso para a população e um verdadeiro vexame. Basta a gente analisar a tamanha diferença que existe entre o Brasil republicano e o Brasil do período imperial. Veja só o tamanho do circo no qual vivemos hoje, nessa chamada república, que veio colecionando desastres atrás de desastres, de ano após ano, até que se chegou ao ponto no qual nós vivenciamos hoje, um circo montado, onde criminosos dominam todas as cadeias de poder. E a vítima de tudo isso? Bom, somos nós. Fazer o quê? Pois bem, pessoal, neste vídeo de hoje eu gostaria de entrar numa grande reflexão com todos vocês a respeito do seguinte tema. Afinal de contas, por que é que todos nós precisamos focalizar a nossa vida e o nosso entendimento na palavra da graça de Jesus Cristo? Isso é um tema bastante pertinente, bastante interessante. Eu acredito que seja o vídeo mais importante desse canal, quiçá de toda a plataforma do YouTube. Por quê? Porque as pessoas hoje se encontram depauperadas, vazias, miseráveis espiritualmente falando. Quando a Bíblia descreve que a porta é estreita, é justamente porque pouquíssimas pessoas têm entendimento das Escrituras que representam o próprio Cristo. Pouquíssimas pessoas, portanto, têm o entendimento da graça. Comecemos então na definição desta palavra, graça. Eu acredito que todos vocês devem saber muito bem do que se consiste esse termo. Graça significa favor imerecido. Imerecido porque nós não somos justos, não é isso? Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo que transformou a humanidade num povo só. Realmente, nós não somos dignos do sacrifício de Cristo. Não somos dignos. Porque temos defeitos. Mas Ele próprio já sabia disso. E por conta do seu amor que é infinito, do seu amor que é eterno, Ele ainda assim ele morreu por todos nós. Só que mais do que isso, dentro da definição da palavra graça, existe uma substância muito grande, um abismo de definição muito grande, o qual muita gente não consegue enxergar. Eu digo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. É bonito quando a gente ouve falar, favor imerecido, mas não para raciocinar a respeito de como que tudo isso funcionou, quais eram os contextos ali na época em que Cristo foi crucificado, o que houve de mudança, de transformação, antes e depois da crucificação, e o que a gente precisa vivenciar nos dias de hoje. Favor imerecido é até uma definição que as próprias religiões costumam disseminar. Mas o que as religiões não fazem é disseminar como se consiste esse favor. Jesus se sacrificou para transformar toda a humanidade num povo só. Verdade, ele fez isto. Mas mais ainda, ele nos tirou da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela era cruel, ela era sanguinária, era uma lei que fazia com que os homens assassinassem uns aos outros por pura crueldade dentro do coração. Homens assassinavam mulheres, tinha assassinato de crianças desobedientes eram apedrejadas, mulheres prostitutas também apedrejadas, tinha o sacrifício de animais nos altares para fazer a expiação do pecado das pessoas, tinha a prática da circuncisão. Então é claro que tudo era horrendo. Jesus então veio
para cumprir a lei, veio porque Deus quis enviar o seu único filho para nos salvar, e ainda assim o seu filho foi morto. Foi morto para dar a salvação para todos nós. Depois que houve a crucificação de Cristo, quando ele disse, está consumado, houve uma divisão do tempo. Como se houvesse um reset na humanidade. E daí, então, tudo se transformou. Todos nós correspondemos a um povo só. Jesus, a priori, tinha vindo para a nação de Israel. Ele veio cumprir a lei. E a nação de Israel, lembremos aqui, não se misturava com as pessoas de fora, as chamadas estrangeiras, os chamados gentios. Só que depois da crucificação de Cristo, depois que ele disse, está consumado, todo mundo se transformou num povo só. O que os religiosos não dizem é que ninguém mais precisa fazer sacrifícios para ter aí o amor correspondido de Cristo. Ninguém precisa se sacrificar por isso. Porque o sacrifício de Cristo foi uno, foi único para toda a humanidade, para toda a eternidade. E todas aquelas pessoas que se sacrificam para tentar, de certo modo, se aproximar de Cristo, para tentarem, de certo modo, se aproximar de Cristo, na verdade, negam o sacrifício dele. Ninguém tem que se sacrificar por Deus. A palavra da graça, ela traz, em primeiro lugar, a maturidade espiritual. É por isso que nós precisamos vivenciá-la e precisamos experimentá-la todo santo dia. Maturidade espiritual significa independência, significa consciência, significa intimidade com o próprio Deus, o qual não precisa de nenhuma intercessão a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Tudo isso quer dizer que não existe religião. Não existe colocar um homem para interceder pela vida de uma pessoa para que assim ela chegue a Deus, porque tudo isso é obra da lei de Moisés, cujo próprio Cristo fez questão de extinguir. Ele exterminou essa lei por meio do seu sacrifício. Então, todas as pessoas que ainda se encontram na lei de Moisés, encontram-se mortas. E eu digo, todas as pessoas que estão dentro das religiões estão mortas espiritualmente. E é totalmente o contrário daquilo que elas pensam, não é verdade? Não, porque eu estou dentro de uma religião, eu estou vivo, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Você é nova criatura? Afinal de contas, qual é a evidência da sua renovação? Não, porque hoje eu me encontro mais feliz, porque eu congrego, porque eu faço jejum, porque eu tenho muito mais intimidade com Deus do que qualquer outra pessoa. Poxa, você é nova criatura porque você faz tudo isso? Você já parou para pensar que talvez você esteja seguindo um Deus pagão, não? Porque o Deus, dono de tudo que há neste universo, ele já fez questão de eliminar a lei de Moisés. Você não acha que você esteja morto, não? Religião é morte, morte espiritual. E é por isso que muitas vezes eu entro numa briga com a direita brasileira, porque eu acredito que as pessoas da direita brasileira sejam muito piores do que as que estão no lado da esquerda. Muito piores. Se você pega um religioso que seja, um líder de uma denominação religiosa que seja, esse líder consegue ser 1000 vezes pior do que um Hitler da vida. E eu não estou exagerando.
Sabe por quê? Porque Hitler assassinava vidas. Às vezes uma pessoa a qual Hitler mandava matar, às vezes essa pessoa ali, seus últimos minutos de vida, ela pode ter se arrependido de muita coisa. E ela pode sim ter conseguido atingir uma consistência espiritual muito grande nos seus últimos minutos, garantindo ali a vida eterna. Diferentemente do que faz a religião. A religião engana, ainda que precise fazer com que o enganado viva no engano até o último minuto de sua vida. Eles não hesitam em fazer isso. Por quê? Porque a prática da religião se consiste no quê? Dos líderes viverem como cães gulosos, devoradores, que nunca se fartam, e isso está descrito na própria Bíblia. São cães gulosos, devoradores, que nunca se fartam. Então, vem dinheiro, vem prosperidade, vem sucesso, querem mais e mais e mais e mais e mais, querem enganar ainda mais, até o dia que dá tudo errado. Só que nunca dá. É incrível, né? No Brasil, por exemplo, todos esses líderes religiosos, todos esses líderes dessas denominações, eles não são investigados, porque a nossa legislação é como se fosse uma mãe para bandidos, para malfeitores, para estelionatários. Especialmente estelionatários que fazem parte do meio religioso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um religioso que seja dono de uma denominação, ele consegue ser um estelionatário muito pior do que qualquer estelionatário que está aí dando golpe de banco, golpe com cassino online, com jogo de tigrinho. Muito, muito pior. Porque ele está utilizando da palavra de Deus para enganar as pessoas e perverterem as suas almas. Lucas, mas como assim? A religião não é tão má assim. Ela ensina bondade, ela ensina disciplina, ela ensina o amor próximo. Balela, balela. As religiões, todas as religiões, repito, todas estão calcadas em enganar os homens. Estão firmadas na lei de Moisés. E a própria Bíblia diz: aquele que vive sob a lei está sob maldição. Frequentar templos? Até quando aconteceu isto? Até onde eu saiba, o templo foi derrubado. O próprio Cristo disse que reergueria o templo. Mas muitas pessoas não conseguem compreender. Ah, cadê o templo? O templo foi reerguido? Cadê? O templo era o corpo dele. Esse era o templo que tinha que ser reerguido, pateta. E ele está vivo. Jesus está vivo. E ele está entre nós. Hoje nós vivemos num reino perfeito. Nós vivemos num reino perfeito. Você que fica aí falando que Jesus vai voltar, que ele vai buscar a sua igreja, é porque você não leu as Escrituras com os olhos de uma pessoa com a maturidade da graça. Você não é maduro. Você acha que é maduro porque está dentro de uma religião, mas você é uma criança que recebe comidas, papinhas na boca, comidas pré-mastigadas na boca para sair repetindo por aí asneiras. Porque os religiosos adoram isso. Eles adoram te fazer de fantoche, de palhaço, para que eles consigam ainda mais poder. Jesus só ensinou uma única coisa: o amor ao próximo. E dentro das chamadas religiões não existe o amor. O amor ali é pura hipocrisia, é puro marketing. As pessoas dizem cultuar o amor ali dentro, mas é tudo em nome da denominação. Por exemplo, a Igreja Universal, que não é igreja, né? É a seita do diabo, assim como todas as outras religiões. A empresa universal, as pessoas saem por aí distribuindo marmitas, distribuindo agasalhos, visitando presídios, mas tudo em nome da Universal, com adesivo estampado no peito. Não é isso? Com panfletinhos, com coletinhos. É sempre assim, em nome da empresa do Pedir Mais Cedo. É assim que eles vivem.
Agora pergunta se na vida prática eles são assim. Não. São pessoas que tentam barganhar com o próprio Deus, como se Deus fosse um tolo. É muita prepotência, é muita covardia, é muita canalice, filha da putice. Deus não é tolo, Deus é supremo, Deus é dono do universo. Esse vídeo é para alertar vocês que ainda vivem no engano. Não, porque a casa de Deus, seu idiota, seu pateta, somos nós. Nós representamos a igreja, o corpo de Cristo. E não um espacinho feito de tijolos e argamassa. Você quer que o Deus, o dono do universo, se encontre dentro de um espaço de pedra, de tijolos, fadado à destruição? É óbvio que não. Eu me lembro que eu era mais novo, eu frequentava um templo, né? Quando eu estava na cegueira, né? Até porque eu era criança, eu era conduzido. E depois que o dito pastor morreu, o tal do estabelecimento virou um bar. Virou um bar cheio de bebum para encher a cara. Cadê a casa de Deus? Todo o universo representa a casa de Deus. Ele é supremo. Tudo que existe neste mundo pertence a Ele. Nada pertence a nós. Não tem nada desse mundo que pertence a nós. Tudo que você vê já está fadado à destruição. Aí é o meu computador, aí é o meu carro, aí é a minha casa, é a minha propriedade. Nada te pertence, seu idiota. Todas essas coisas vão ficar aí. Tudo que você está observando já morreu. Você já parou para perceber isso? Já morreu. Porque você é a morte encarnada. Você está olhando apenas a ilusão. Você vai morrer. Nada te pertence. Então pare de cair no engodo das religiões. Porque só querem te usar como marionete para ganhar muito mais dinheiro, muito mais sucesso, muito mais poder. Poder para eles e não para você. Você vai continuar sendo um pobre, fudido e perrabado. E por mais que você consiga atingir uma certa prosperidade, lembre-se, não foi o que Deus pregou. Deus ensinou o amor ao próximo. E reino dos céus nada tem a ver com riqueza. Nada tem a ver com riqueza, mas sim sabedoria, benevolência, disciplina. Tudo isso conta. Humildade, por aí vai. Nada tem a ver com prosperidade, assim como esses canalhas ensinam por aí. Canalhas. Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Valdemir Santiago, Casal Hernandes, todos esses filhos de uma puta estão fadados à morte eterna. E justamente também aqueles que o seguem. Porque cego que guia cego vão os dois pro buraco. Vão todos cair juntos. Eu vou ser sincero com vocês. Eu consigo odiar muito mais os seguidores dessas denominações do que os seus próprios líderes. É como aquela velha falácia das drogas, né? Não, porque nós precisamos acabar com o tráfico, mas precisamos atacar os traficantes. Ok, ataque os traficantes. Mas quem é que financia essa merda? Os próprios traficantes ou os usuários? Os usuários sempre estão tratados como coitadinhos, né? Os usuários, meu Deus, isso é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública é o rabo da sua mãe, né? Quem financia essa merda são os usuários. Da mesma forma acontece nas religiões. Quem dá espaço para idolatria são os seguidores, que se dizem nova criatura, né? Nós somos novas criaturas. Novas criaturas é o caralho. Todos nós somos novas criaturas e fazemos parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Toda a humanidade é assim. Você tendo defeitos gigantes ou defeitos pequenos, você é renovado, você é justificado pela graça de Deus. Você não é mais gostoso, você não é mais bonito por estar seguindo um idiota, um patife, que sobe lá no púlpito e chama aquilo de altar. Porque que eu saiba, altar é para sacrifício. E já não existe sacrifício mais. Somos justificados, vejam só, pela fé.
É isso mesmo. Você quer um exemplo prático de que nós somos justificados pela fé e não pelas obras? O ladrão na cruz. Qual foi a obra do ladrão na cruz? Nenhuma. Ele precisou participar de escola dominical, catecismo, fazer curso para virar padre. Ele precisou levantar copinho de quiçuco com um pedaço de pão e falar que estava fazendo aquilo em memória ao corpo de Cristo? Não. Ele precisou subir e descer monte, correr risco de ser assaltado, correr risco de ser atropelado no meio da rua. Ele precisou participar de procissão levantando estátua de gesso. Ele precisou se sentar em banco inteiriço e levantar e ficar pegando a mão de irmão, não sei o que lá, e ficar girando igual um peão. Ele precisou fazer isso? Não, não precisou fazer nada disso. Bastou ele reconhecer que Jesus Cristo era o Salvador e o Filho único enviado de Deus para nos salvar. Jesus logo em seguida lhe respondeu que hoje mesmo ele estaria no paraíso juntamente com Cristo. Essa passagem fantástica. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Só esta passagem basta para desmantelar, para quebrantar qualquer argumento idiota que seja das religiões. Nenhum sacrifício é exigido. Apenas reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, que é o que essas merdas dessas religiões jamais são capazes de fazer. Por exemplo, teve uma desgraçada que veio aqui no portão da minha casa dizendo o seguinte, que Jesus não é Deus. Testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus afirma que Ele e o Pai são um só. Que Ele é o próprio Deus, que quem ouve a sua palavra também obedece a Deus. Precisa de algo mais claro do que isto? Não. Mas eles sempre tentam ludibriar. É cada um com a sua liturgia, com a sua doutrina. São meninos, são crianças que jamais foram capazes de chegar, de alcançar a maturidade, porque a graça em Cristo é a maturidade. O que é maturidade? Maturidade é independência. É a responsabilidade. Eu leio, eu enxergo com os olhos da verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Não com os olhos do homem, né? Pastor, olha aqui a Bíblia, me ensina, eu não estou conseguindo entender. E aí o pastor vai lá e ludibria. Toma, seu trouxa. É assim que você tem que aprender, quando na verdade não tem nada a ver com o que Jesus Cristo realmente ensina. É cada um para o seu próprio proveito, para o seu próprio deleite. Ah, porque é assim que você tem que aprender. Não, é assim que você tem que aprender. E no final, a igreja de Cristo fica dividida. E não porque eu sou universal, não porque eu sou presbiteriana, não porque eu sou a missionária, não porque eu sou a batista, não porque eu sou católico, não porque eu sou protestante. Igreja dividida, sendo que todos nós somos um corpo só. Então você fica lá batendo palma, né? Fazendo tudo igual um cão adestrado. Você não passa de um panaca. Se você está assim 30, 40, 50 anos na sua vida, eu digo, você é um idiota que passou a vida inteira se enganando. E sabe o que mais me dá ódio? Eu ouvi desses mesmos cretinos o seguinte, eu gosto de estar lá. Às vezes sabe que está na mentira, mas fala, eu gosto de estar lá. São pessoas que compactuam, que amam a mentira. E são mortas por dentro porque vivem na lei de Moisés. A transformação da água para o vinho é justamente esta. Da lei para a graça. Claro que muitas pessoas das religiões podem sim se transformar da água para o vinho. Mas é muito difícil. A maioria não quer se livrar. Ficam anos e anos ali, e às vezes morrem ali dentro porque o líder religioso só quer enganar, só quer tirar o dinheiro, só quer o sucesso do trouxa, por meio do trouxa. É óleo ungido, é feijão mágico para curar doença, não é isso? Puta que me pariu. Puta que me pariu.
Sabe a maior evidência de por que tudo isso acontece? Porque a humanidade é carente. É carente. Quando a pessoa coloca na cabeça dela que ela não precisa se ajoelhar diante dos homens, que ela não precisa idolatrar homem algum, ela compreende que existe um testificador, existe um sumo sacerdote, existe a maior das testemunhas, que é o próprio Cristo. E quando Jesus se torna o protagonista, ninguém mais pode ir contra a gente. Para ser bem sincero, Jesus sempre é o protagonista na vida de uma pessoa escolhida. Mas tem pessoas que não são. A pessoa erra. E no final Jesus pode até... E no final ela pode até mesmo se livrar da maldição, da palavra da lei de Moisés. Só que Jesus já sabia de todo esse processo desde o início, porque Ele é Deus. Mas infelizmente tem pessoas que não são escolhidas. Pessoas que não são escolhidas para a graça. E essas acabam na morte eterna. Esse vídeo aqui, ele é mais do que especial aqui na plataforma, porque ele serve para colocar as pessoas na liberdade, que é a graça. Basta as pessoas aceitarem, se livrarem dessas religiões, que não são aquilo que Cristo pregou. Cristo condenou a religião. Chamou os religiosos de hipócritas, de raça de víboras. Tudo isso, não existe ofensa tão grande quanto essas aí, ditas por Cristo na época. Não existem. E ele mesmo foi crucificado pelos fariseus, pelas pessoas seguidoras dos templos. Tudo com o aval do povo, claro. Quem que vocês querem soltar? Barrabás. Porque o povo é conduzido. O povo é conduzido. Mas tem pessoas que não são. E essas pessoas são verdadeiramente escolhidas por Deus para espalharem o Evangelho. Algumas pessoas são realmente abençoadas, mas infelizmente a maior parte da sociedade as trata como loucas. Como loucas. Acho que o meu intuito aqui no YouTube é simplesmente condenar as obras infrutíferas da terra, principalmente das religiões. Porque nada é tão canalha e tão perverso quanto você ludibriar a vida de um homem por meio da palavra de Cristo. Nada, não existe um crime tão grande quanto esse. E aquele que se omite em defender o nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por todos nós, esse é mais canalha ainda do que o próprio religioso. Jamais pode se omitir diante de tamanha balbúrdia. Jamais podemos negar o sacrifício de Deus. Toda a honra e toda a glória devemos a Cristo, e não a homens, seres carnais. Seja o Papa, seja o Pedir Mais Cedo, seja o Silas Malachias, seja o Valdemiro Sandiabo, seja qualquer um desses desgraçados, desalmados, anticristos aqui na terra. Jamais devemos nos ajoelhar diante dos homens. Devemos toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis.